Então, Júnior, em questão dessa questão dessas línguas um pouco mais complexas, como o alemão, né? Tu usou a mesma estratégia que tu usou com o inglês? O inglês facilitou o acesso a esse outro idioma ou não? No caso do alemão específico, pode ter ajudado sim, porque o inglês também tem raiz germânica. Né? Então, por exemplo, se eu falar my name is, em inglês, mein Name ist. Em alemão tem os verbos, tem I can, ich kann. Então, tem, em inglês tem essa raiz germânica, então pode ter ajudado sim. Mas eu lembro que antes mesmo de ir para a Alemanha, eu já gostava de alemão. Então eu lembro que eu fiz um semestre, nem cheguei a terminar, na verdade, de alemão na Federal. A professora era maravilhosa. E o material que ela usava era um livro, é o Themen Aktuell, lembro até hoje. Era muito bom. Então eu comprei esse livro, eu parei de ir porque eu fazia faculdade à noite e a aula é de manhã. Então eu saí de 4 horas da manhã, sabe como é? Daqui para Recife é 4 horas da manhã e tal, era um rolê muito grande. Então eu acabei deixando. Mas aí eu fiquei com o livro em casa. E da mesma forma que aconteceu com o inglês, aconteceu com o alemão. De eu começar a folhear o livro e aprender assim, né? Daí eu fui à Alemanha em 2012, mas só para passar o Natal. Aí passei um mês. Aí depois voltei em 2013 para passar o verão, passei 2 meses e meio. Mas aí eu falava só inglês. Que as pessoas com as quais eu estava só falavam alemão, lógico, mas aí falavam inglês. E como eu só falava inglês, então não rolou alemão. Mas aí foi o tempo necessário para eu me apaixonar pelo idioma e dizer, não, agora eu vou voltar para aprender. Aí foi quando eu voltei em 2014 fazer intercâmbio e aprender alemão. Mas o fato de eu gostar da língua foi o primeiro ponto. Você tem que gostar. Quando você faz por necessidade, você pode até aprender, mas vai durar mais, você não vai ter prazer em aprender. Agora, você gosta, não. Igual com o inglês, eu quis aprender inglês, eu quis aprender espanhol, eu quis aprender alemão, eu quis aprender italiano, porque eu gosto. Então, para mim, não foi algo pesante. Até alemão, que é uma língua difícil de aprender, para mim foi fácil. O pessoal ficava surpreso. Como é que tu aprendeu tão rápido? Em 6 meses eu estava desenrolando já. Saí de lá com 1 ano falando bem. E sabe, eu gosto demais. E o fato de eu estar lá no país, também lógico, nem, não sei nem como mensurar quanto que deve ter influenciado. Agora, eu não posso usar a desculpa de não estar no país para aprender o idioma. Você não tem que estar no país para aprender idioma. E várias pessoas saem daqui falando inglês ou qualquer que sejam os idiomas, entendeu? Agora, estar num país é um adicional, óbvio. E estar fazendo curso na faculdade, estudar, além do curso de idioma, fazer curso normal da faculdade regular, em alemão também, só para ouvir. Porque eu não tinha obrigação, meus cursos eram todos em inglês, mas eu ia para aula, para curso de alemão para estar ouvindo, para ficar ouvindo mais, né? E tinha muitos amigos alemães e eu tentava falar. Eu lembro que nos primeiros 6 meses eu só falava inglês e espanhol, né? E aí depois eu disse, não, vou ficar esse semestre, eu não ia ficar mais um semestre, não, vou ficar mais um semestre, porque eu quero estar com o alemão bombando. Eu disse, não, agora eu vou começar a falar alemão com a galera. Aí taquei, meti o louco, comecei a falar alemão, não, agora é alemão comigo. Aí comecei. E fiz um curso intensivo, tu falou agora desses 3 meses, não tem método mágico não. Agora, se você tiver tempo e puder fazer um curso intensivo, é a melhor coisa, lógico, isso vai ter que vir alinhado, vai ter que estar alinhado com a dedicação. Senão não vai ter 10 horas diárias de curso que vai fazer você aprender se você se dedicar paralelamente, entendeu? Então, eu lembro que entre um semestre e outro, no verão, eu fiz um curso de 1 mês. E eram 3 dias na semana, mas era manhã e tarde. Então era alemão na veia, meu filho, o tempo inteiro. E para mim isso foi um divisor de águas, alinhado com essa virada de chave que eu dei na minha mente. Eu pensei, não, eu só saio daqui quando meu alemão estiver bom. Como eu falei, ia ficar um semestre, fiquei o segundo para sair com o alemão bom. Aí foi mentalidade, foi foco junto com o curso, entendeu? Que me ajudou a despontar no alemão. Então, nos primeiros meses, é aquela coisa que a gente sempre discute, tá, pessoal? A questão do inglês, ele te dá acesso a várias áreas ali do mundo, porque boa parte do mundo fala inglês, entendeu? A gente não está dizendo que como é que se diz? A gente não está dizendo que você só precisa aprender inglês, não, mas a questão é que, tipo, você passou 6 meses na Alemanha e conseguiu desenrolar por conta do inglês, não foi isso? A desenvolver o alemão ou a desenvolver o estar lá? Não, o estar lá. Não, mas lógico, o inglês é a língua universal. Então, independentemente do lugar onde você esteja, sempre vai ter alguém que, se não fala, arranha inglês. Então, imagina, você vai para Tailândia, mas você fala tailandês. Né? Quem é que fala tailandês? Você vai para a Hungria, um país pequeno.
Quem é que fala húngaro? Que inclusive está entre as línguas mais difíceis do mundo, tá? Primeira e segunda. Quem é que, eu morei lá 1 ano. Quem é que fala húngaro? As pessoas falam inglês. É a língua que foi adotada universalmente para a língua franca. Entendeu? Então você com essa língua franca, você chega em qualquer lugar e se desenrola. Justamente. Então, aquela questão que a gente tem que não vai ter método mágico, como o Júnior falou, não vai ter método mágico, mas vai ter a questão do interesse, porque o que é que acontece? Muitas pessoas acreditam que aprender na escola é impossível, às vezes porque ou o professor é ruim, ou o material é ruim, mas a questão não é exatamente essa, a questão é a divergência que uma sala de aula tem. Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Então, quando eles olham para a língua inglesa, você aí que é aluno também, você olha para a língua inglesa, você já aceita o fato de que não entende nada. Então, seu esforço ele é reduzido em, vamos supor, 70%. Seu esforço é reduzido e você não tem aquele ânimo para estudar porque você não está entendendo nada. Boa parte do que a gente aprende na escola é a questão da gramática. E como tu havia dito, tu foi construindo vocabulário aos poucos, entendendo padrões. A questão da gramática, tu entendeu a gramática pesquisando, literalmente aprendendo, ou às vezes tu nem precisava, tu via padrões linguísticos da gramática e não precisou pesquisar? Ambas as coisas. Agora comigo, em alemão tem uma coisa, esqueci que coisa, tem uma coisa que se chama, né, uma expressão que se chama, não, acho que é em inglês, grammar Nazi, que é o nazista gramatical, ou seja, que eu sei que eu associei com a Alemanha, mas é em inglês a expressão grammar Nazi, que você foca demais na gramática. Eu adoro gramática portuguesa, então para mim foi uma consequência natural gostar de gramática de outras línguas também. Agora, eu dou aula, então a forma que eu vejo, eu não foco em gramática, hoje eu não foco em gramática, eu foco em desenrolar conversação da forma mais natural possível. Eu quero que o aluno fale, entendeu? De forma mais natural possível, sempre sem focar na gramática a princípio. Eu corrijo, eu faço as correções, mas aí eu já deixo o aluno esperto já. Pessoal, não vou ficar parando para corrigir. Né? Na conversa você vai perceber se é conveniente ou não você fazer a correção. E quando vai fazer aquela correção, você imagina, você fala, imagina você fala, he do sports. Eu falo, aí você, fala para mim, fala essa frase, he do sports. Does. E aí você continua. E eu falo does. Aí você vai saber, entendeu? Eu não vou ficar falando. He does sport. Exato, eu não vou ficar, não é he do sport, é he does sport. He does sport. Você não vou, entendeu? Agora, eu vou falar para você, ó, fica ligado que eu vou ficar corrigindo. Então, quando você fala he do sports, eu falo does, você vai saber que o certo é does. Então, você repete da forma correta, he does sports. Thank you. E continua a falar. Entendeu? Porque se você quebrar o fluxo, também é ruim. Então você tem que saber como puxar de forma que você... E lógico, vai haver aula também para gramática, mas meu foco não vai ser a gramática. Hoje, meu método hoje não é focar em gramática, porque eu acho é o método de escola que não funciona. Não funcionou. Se funcionar, as pessoas estavam falando inglês, todo mundo estuda inglês. Mas outro problema também é essa falta de nivelamento que a gente tem nas escolas, né? Você tem um aluno que aprende mais rápido, outro que aprende mais lento, um que tem interesse, outro que não tem. Aí, junto, a falta de capacitação dos professores, a falta de estrutura, a falta de material didático bom. Hoje, para mim, a realidade é a falta de capacitação. Além desse fator de coisas, tem a questão da falta de habilidade da maioria dos professores que não falam inglês. Não falam. Então, se você chegar no professor, em boa parte das escolas aqui, e você começar a falar inglês com o professor de inglês, ele não vai falar. Você vai na Alemanha, por exemplo, o que eles ensinam de inglês no ensino médio, meu amigo, é absurdo, é nível de universidade. Os alunos fazem dissertações em inglês, os professores, obviamente, têm um inglês excelente. Inclusive, eu dei aula de reforço quando eu estava lá para alunos do ensino médio que faziam aula de inglês, e eu dava ali reforço de inglês, e eu me pegava com coisa que caramba, negócio aqui, eu vou ter que ver como é que eu faço essa correção, para não passar vergonha depois com o professor dele, porque eles pegam muito no pé da... A gente pega muito no pé da gramática também. Agora, lógico, eles falam já, mas o professor pega muito no pé da gramática. Enfim, é uma questão particular deles, aí que eu não vou explicar aqui, mas
Então eu tinha muito que eu me deparava muito com atividade nas quais eu tinha que corrigir, fazer correção gramatical. Então era um desafio para mim até, que sou professor, que estudei em escola americana, quando eu morei na Hungria, estudei em colégio americano, na universidade as coisas eram em inglês, e falo inglês há muitos anos, então até para mim eu tinha essa dificuldade, entendeu? Mas, então, é uma série de fatores. É uma série de fatores para você desenrolar o inglês. Para pessoal, a externa, né?